Boa noite, mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 164. Boa noite a todos. É com o senhor, professor. Boa noite, meu querido irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os queridos irmãos que estão presentes aqui nesse encontro semanal, né? Justamente denominado Projeto Iniciação, né? Então, isso aí é muito importante, aquilo que nós estamos realizando. Devemos dizer que esse nosso programa é destinado a dar a base filosófica e iniciática para todos aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base é a doutrina secreta da mestra Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. Blavatsky foi fundadora da Sociedade Teosófica, né? E, evidentemente, abordamos todos os ensinamentos, né? Vamos abordando os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações importantes a respeito das ciências iniciadas das idades. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o processo evolutivo da humanidade está agora em mãos do Ocidente. É o Ocidente, isso aí faz parte da ciência iniciática das idades. Está em mãos do Ocidente. E no Ocidente, então, teve todo esse projeto das grandes navegações, né, vinda dos europeus para as Américas, né, e desenvolvimento de toda a civilização nas três Américas, e principalmente com o estabelecimento, conforme a lei cósmica justa e perfeita, do Brasil, como berço da nova civilização. O nosso mestre, o professor Henrique Souza, ele diz que a nova civilização deverá ter seu início no ano 3005. 3005, né? Então, isso é muito importante, né? E por isso que na Eubiose denomina-se que o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, né? Pátria do terceiro milênio, né? Então, a pessoa pode dizer assim, mas a nova civilização vai começar daqui a 1000 anos, o que eu posso fazer? No que eu posso colaborar? Pode fazer tudo. Sabe por quê? Porque a gente tem que fazer agora. O tempo, na verdade, não existe, é maia, né? Então, nós temos que fazer tudo já. Trabalhar para a evolução da humanidade, trabalhar primeiramente pelo nosso próprio desenvolvimento espiritual, né? Através do autoconhecimento, através do projeto de iniciação, e espalhar isso pela humanidade e cooperar com a evolução dos nossos semelhantes, de toda a humanidade, para atingirmos, evidentemente, num determinado ponto, ou lá no 2005, isso, a nova civilização. É por isso que o nosso canal chama-se Canal Conexão 3005. Essa é a razão desse nome, né? Tudo bem? É claro que isso aí depende tudo do projeto de iniciação, da iniciação que cada um deve fazer através de si mesmo, através do autoconhecimento, né? Agora, devemos dizer que a iniciação só pode ser realizada por um indivíduo com ele frequentando uma escola iniciática. E essa escola iniciática, evidentemente, deve seguir as bases fundamentais da ciência iniciática das idades. Não é verdade? Então, a pessoa pode escolher a escola que quiser, né? Tem muitas escolas aqui no Brasil, no exterior, etc. Mas nós, de nossa parte, nós recomendamos aqui que a pessoa venha fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose, fundado pelo nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. A pessoa pode dizer, como é que eu posso fazer para entrar em contato com a eubiose, né? E nós sempre indicamos, né, damos a ideia que é muito importante que a pessoa faça esse processo de forma presencial. É muito simples esse contato. A pessoa entra no busca na internet, né, e localiza lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai entrar no site de Eubiose. No site de Eubiose tem a relação, eles dão a possibilidade de entrar em contato com todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior.
Então, a pessoa entra em contato com o departamento e faz a sua ligação com a eubiose para justamente desenvolver o seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? O projeto da iniciação da eubiose começa com um grau fundamental chamado grau peregrino. Esse grau peregrino começou já, na maioria dos departamentos, em janeiro. Né? Em outros departamentos começou em fevereiro, outros em março, mas todos já começaram. Já estamos no meio do ano, então não tem como agora a pessoa fazer a sua inscrição para fazer o curso peregrino, somente a partir de janeiro do ano que vem. Mas a pessoa, então, entra em contato no departamento e toma as informações necessárias para fazer, no momento oportuno, né, fazer essa adesão à eubiose e fazer o seu grau peregrino. Devemos dizer que existe o primeiro grau, que é o grau peregrino, depois mais 4 graus, totalizando 5. Quando totaliza os 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela torna-se membro efetivo da Sociedade Brasileira e pode frequentar as palestras internas, externas, todas as atividades internas e externas, as ritualísticas, muito importante, e, fundamentalmente, ela tem a oportunidade de ler as cartas de revelação do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Devemos também salientar que, se a pessoa. É bom, é claro que a pessoa vai fazer a sua inscrição no momento oportuno, num departamento que esteja na sua cidade, ou próximo da sua cidade. Né? Agora, se ela não tiver um departamento na sua cidade, ou ela mora longe de qualquer departamento, então ela pode fazer o curso de iniciação através do EAD, significa ensino à distância. Então, ela vai receber pela internet as aulas, né? E vai fazer o ensino à distância. Agora, é necessário, da mesma forma, entrar em contato com o departamento, através do site da Eubiose, como nós informamos, né? E no site, de cada departamento, ela vai receber lá informações a respeito do número do telefone, endereço, o e-mail e assim por diante. Né? Então, aí está as dicas iniciais para que a pessoa possa começar o seu curso na Sociedade Brasileira de Eubiose. Tudo bem? Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar os nossos estudos a respeito de assuntos importantes relacionados à ciência iniciática das idades. Né? Nós, inicialmente, no estudo inicial, nós estudamos aqui termos importantes, né? Termos importantes que fazem parte do conhecimento iniciático. Né? Temos os termos importantes, né? Aliás, a própria Blavatsky, né? A própria Blavatsky, ela começou a escrever e depois foi concluído o chamado Glossário Teosófico, né? Que é um importante livro para quem está no processo de iniciação consultar, né? Evidentemente, é muito importante que a pessoa adquira esse livro, né? Um dos livros, né? Muito importantes para o seu processo de iniciação. Então, o primeiro termo aqui que nós vamos ver nesse início de programa, né? É justamente o termo avatara, né? Que literalmente vem do sânscrito, né? Avatara vem do sânscrito. Literalmente significa descenso. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos diz que Avatara é descida da lei. Avatara significa descida da lei. Olha que importante, né? Significa encarnação divina, descenso de algum Deus ao ser glorioso, que ultrapassou a necessidade de renascimento na Terra, no corpo de um simples mortal. Krishna era um avatara de Vishnu. O Dalai Lama é considerado um avatara de Avalokiteshvara. E o Tetsulama é um avatara de Tsongkhapa, ou Amitabha. Há 2 tipos de avataras, os nascidos de uma mulher ou os sem pai, os Anupadaka. Aqueles que não têm um pai físico, né? Aí são chamados de Anupadaka. Então, avatara significa descida da lei. E isso é um processo que se... Por exemplo, aqui nós dissemos já inicialmente
que o Brasil, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, é a pátria do Avatara Maitreya. Avatara Maitreya. Maitreya está aonde? Ele tem origem no primeiro trono, em Brahma. Quer dizer, lá no primeiro trono, bem alto, bem distante. E ele não pode, evidentemente, se projetar numa figura humana com todo o seu potencial, porque o corpo humano não conseguiria abarcar toda aquela energia, né, que está dentro do Avatar. O corpo humano não aguenta isso. Né? Então, é necessário que haja intermediação, isso chamado tulcos. Há uma intermediação. E, justamente, esses tulcos, essa descida, chama-se aí descida da lei. Então, o Maitreya ele vai se projetando através de veículos, paulatinamente, até atingir um nível que seja compatível ou mais ou menos compatível com o nosso estado de consciência. Verdade? Então, é por isso que o nosso mestre, ele não diz assim, veja bem que importante, ele não diz assim, o Brasil é a pátria de Maitreya. Ele diz que é a pátria do Avatara Maitreya. E é claro que, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos cada vez mais nos aproximando de Maitreya. Então, cada vez mais a nossa consciência vai evoluindo e nós vamos nos aproximando dessa projeção avatárica. Mas essa projeção avatárica continua sempre, essa descida sempre para nos orientar no nosso processo de iniciação. Né? Então, está essa questão. Né? Uma outra coisa muito importante, já falando especificamente sobre Maitreya, né? Muita gente imagina assim, Maitreya vai se manifestar no Brasil, né, em algum ponto, em algum momento. Não é bem assim. Não é assim. Maitreya não pode se manifestar, como dissemos, né? Porque não há corpo físico que aguente a energia de Maitreya. Agora, o que acontece é o seguinte: todos nós, seres humanos, temos que nos tornarmos veículos de Maitreya. Aí é diferente, né? Nós temos que produzir a nossa evolução vibratória, espiritual, e nos tornarmos veículos de Maitreya. Então, quanto mais nós evoluímos, melhores veículos nós vamos nos tornando, tanto de Maitreya como das outras consciências que existem pelo universo, pelo nosso universo manifestado. Né? Então, aí está justamente essa ideia que nós temos do Avatara Maitreya e do Avatara de maneira geral. Né? Por exemplo, Jesus, muita gente diz que Jesus era Avatara, mas Jesus não era Avatara simplesmente. Jesus era veículo da consciência divina. Por isso que nós, quando a gente vê assim, Jesus Cristo, não é correta essa denominação. Jesus Cristo. É Jesus o Cristo. Então, Jesus era veículo do Cristo cósmico. Jesus era veículo do Cristo cósmico, de uma consciência cósmica muito elevada, provinda do ser superior, o nosso Pai. Tanto que Jesus, ele sempre, no Evangelho, a gente vê que Jesus sempre fala isso, né? E Jesus falava assim: não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Veja, Jesus não dizia que era ele que fazia as coisas. Ele se dizia veículo do Pai. E, de uma forma extrema, ele dizia assim: eu e meu Pai somos um. Olha só, eu e meu Pai somos um. Então, nós temos que... O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos ensina, através das suas cartas de revelação, que a grande função nossa é nos tornarmos veículos da obra do Eterno na face da Terra. Vamos repetir? Nós devemos nos tornarmos veículos da obra do Eterno na face da Terra. Isso é importante. Né? Então, quanto mais nós evoluímos espiritualmente, aumentando o nosso potencial frequencial, na nossa frequência, nós vamos nos tornando cada vez mais veículos mais adequados para o Pai Celestial, para as grandes mentes cósmicas e assim por diante. Aí está uma definição bastante interessante a respeito desse conceito avatara. Avatara, né? Isso é muito importante, né? Tanto que muita gente fala que
determinada consciência se avataria, se manifesta no ser humano. Não é assim, não é assim. O avatara sempre diminui a sua potencialidade, né? Tornando-se através de um processo de tucuístico, né? E manifesta-se na forma consciencial humana, né? Por exemplo, Saint-Germain. Saint-Germain. Existem livros, já li livros, dizendo que Saint-Germain se encarnou em determinados indivíduos. Né? Ele encarnou na face da Terra como determinado indivíduo. Não é bem assim. Saint-Germain não pode reencarnar. Saint-Germain é uma consciência do além-a-caixa. Além do segundo trono, ele não pode reencarnar porque é uma energia muito grande para ser contido no corpo. Agora, ele pode emitir de si uma projeção. Emite uma projeção de si e essa projeção é dirigida para a mente de seres humanos que estão capacitados para serem veículos de Saint-Germain. Então, aí surgem os grandes gênios, né? Grandes gênios. Aliás, Saint-Germain foi muito importante, né? Está sendo muito importante, principalmente no século XIX, XX, XXI, no processo de transformação da humanidade rumo a um novo patamar evolutivo, né? Que o nosso mestre denomina justamente o estado de uma nova civilização. Aí está, então, essas considerações iniciais a respeito desse termo avatara. É muito importante esta denominação. Né? Um outro termo aqui, que nós temos aqui na relação, né? Conforme Blavatsky, né? É o termo avesta. Avesta. Literalmente significa a lei. Palavra derivada do persa abasta, a lei, as sagradas escrituras dos zoroastrinos. Na expressão Zend Avesta, a palavra Zend significa comentário ou interpretação. É um erro considerar Zend como uma linguagem, pois esse termo aplica-se unicamente aos textos esclarecedores, às versões do Avesta. Então, aí está uma denominação bastante... O termo é bastante profundo, né? Deste termo Avesta, que significa justamente a lei. A lei, né? Então, agora vamos aqui adiante e vamos ver algo aqui muito importante. Muito importante aqui. Vamos ver aqui, estudar rapidamente o nome de um ser de enorme capacidade intelectual, espiritual, né? Que é chamado Avicena. Avicena. É muito importante ter esse conhecimento. Avicena é o nome latinizado de Abu Lib, o Hossein ben Abdallah Ibn Sina, filósofo persa, nascido no ano 980 de nossa era. Avicena, um filósofo persa, nascido no ano 980 da nossa era, embora geralmente seja tido por médium árabe. Devido ao seu saber surpreendente, foi apelidado o Famoso. Avicena. É autor das melhores e primeiras obras de alquimia conhecidas na Europa. Veja, autor das primeiras obras de alquimia na Europa. Segundo diz a lenda, todos os espíritos e elementos a ele estavam sujeitos. Isso aí significa magia, né? E quando a gente diz assim, veja de maneira interessante, mais profundamente, né? Quando se diz assim, que todos os espíritos, elementos ou os elementais estavam a ele sujeitos, significa que eles desenvolviam a ação de magia. E era um mago superior. Né? A lenda relata-nos ainda que, graças ao conhecimento que Avicena tinha do elixir da vida, ainda está vivo, como um adepto que se manifestará aos profanos no fim de certo ciclo. Então, está determinado que ele virá para a fase, ele deverá se manifestar proximamente para realizar a continuação do seu trabalho que ele realizou lá a partir do ano 980 da nossa era. Né? Aí está um nome muito importante para a gente guardar e pesquisar. Avicena. Avicena. Veja, muito, muito importante. Né? Muito bem. Vamos aqui continuando o nosso estudo desses termos, né? Vamos ver o tema avidya. Avidya. Avidya vem do sânscrito, né? O oposto de vidya, conhecimento, é o oposto de vidya. Vidya significa conhecimento.
Avidya é o oposto de conhecimento. Significa a ignorância originada e produzida pela ilusão dos sentidos. Ou viparyaya, erro de juízo, falso conceito. Ignorância, erro, falso conhecimento, falta de conhecimento. Um dos simples klesa ou dos 12 nidanas dos budistas. Então, a vidya justamente é o falso conhecimento, justamente ligado ao mundo da ilusão, dos sentidos. Sempre lembrando que tudo é originado do imanifestado, né? A divindade que nós não conseguimos entender é o imanifestado. O imanifestado origina todo o nosso processo do mundo, origina o universo manifestado, né? Os logos, né? Primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, assim por diante. Mas tudo isso é ilusão. É claro que quando o indivíduo está imerso nessa ilusão, ele está imerso na avidya, na ignorância. Na verdade, é o nosso caso, né? Nós estamos muito ligados à nossa personalidade. A personalidade é um termo que a gente genericamente chama de ignorância, né? É por isso que conhecer a verdade é libertar-se da ignorância, ou libertar-se da nossa personalidade. Por isso, repetindo, que Jesus nos ensinou o seguinte, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre repito isso, que é importantíssimo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o Deus interno que existe dentro de nós. O que Jesus falou, deixou isso no Evangelho. Vós sois deuses. Deuses esquecidos. Somos deuses esquecidos. Nós nos esquecemos da nossa própria natureza divina, universal. Né? Agora, quando nós, através do autoconhecimento, quando nós chegamos ao conhecimento da nossa divindade interna, nós nos libertamos. É isso? Então, a verdade nos liberta. Nos liberta do quê? De nós mesmos. Nos liberta da nossa ignorância, né? Isso aí, da nossa personalidade. Isso é muito importante, esse entendimento, esse jogo, né? Do conhecimento com a ignorância. Aliás, o que Buda falava muito, né? A respeito do conhecimento e da ignorância. Buda sempre, nas suas pregações, nos seus raciocínios, ele sempre falava a respeito dessa oposição entre sabedoria e ignorância. Né? Muito bem. Então, agora vamos seguindo aqui no nosso entendimento, né? E vamos ver um outro termo muito importante, né? Que é azote. Azote. É um termo alquímico, um termo da alquimia, chamado azote. Escreve assim, A-Z-O-T-H. A-Z-O-T-H, azote. É um termo alquímico. É o princípio criador da natureza, cuja parte mais densa encontra-se depositada na luz astral. É simbolizado pela figura de uma cruz. E cada um dos 4 braços possui uma letra da palavra tarô, que também pode ser lida como rota, a touro, e muitas outras combinações, cada uma das quais com um significado oculto. É o princípio criador da natureza. Azote, a panaceia universal, ou ar espiritual, né, que dá vida. Representa a luz astral em seu aspecto como veículo da essência universal da vida. Em seu aspecto inferior, é o poder eletrizante da atmosfera, ozona, oxigênio, etc. Não se deve confundir o azote com o azoto da química. Não confundir. Azoto e azote não tem nada a ver, conforme o entendimento de Helena Blavatsky. O azote dos alquimistas é o princípio anímico ou vital, ao qual o oxigênio deve seu poder vivificante. O oxigênio do ar é seu veículo. O oxigênio é veículo do azote. O azote é aquele tipo de luz astral que está em correlação imediata com a vitalidade orgânica. Parece muito com as ondulações do oceano de Jiva, conhecidas pelos iniciados da Índia. Essa essência vital, absorvida do azote do éter ambiente, circula com o sangue por todo o nosso organismo. Como o oxigênio circula
organismo, e o azote vivifica o oxigênio, então o azote circula por todo o nosso organismo. Isso é muito importante. Veja só como isso tem uma importância muito grande no entendimento da ciência inicial das idades. Um outro termo muito importante aqui que nós podemos abordar agora é justamente este termo que Jesus sempre nos indica, né? O alfa e o ômega. Alfa e ômega é o princípio e o fim. O primeiro e o último, o princípio e o fim de toda existência ativa, o Logos. E daí, entre os cristãos, Cristo, isso é conhecido nos evangelhos, Jesus se refere ao alfa e o ômega. Né? Isso aí a gente pode ver em Apocalipse, em Revelação 21, de São João. Né? São João adota o alfa e ômega como símbolo de um consolador divino, que ao sedento dará de beber do balde da fonte da água da vida. A palavra azote ou azote é um hierógrafo medieval dessa ideia, pois essa palavra é composta da primeira e da última letras do alfabeto grego, alfa e ômega, do alfabeto latino A e Z, e do alfabeto hebraico A e T, ou Aleph e tal. Então está a questão do alfa e o ômega. É o princípio e o fim. Né? Justamente indica toda a universalidade, né? O princípio e o fim, indicando toda a universalidade. Eu vou tirar o casaco aqui, que já está me dando um pouquinho de calor. Né? A gente vai falando sobre esses temas, né? E vai esquentando. Né? Esses temas vão dando um calor interno. Né? Então, deixa eu tirar aqui o casaco, porque está me dando um pouquinho de calor. Muito bem. O calor interno. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui. Vamos continuando aqui a nossa observação e vamos ver alfa e ômega, né? Agora vamos ver aqui uma outra denominação muito importante aqui, justamente aqui, que é Baal. Olha, o termo Baal, vamos ver isso aí, estudar isso aí. Baal vem do caldaico, ou hebraico, né? Da Caldeia, do hebraico, né? Baal ou Adonai, era um deus fálico. Quem subirá ao monte ou lugar elevado do Senhor? Pergunta-se, né, nas Escrituras. Quem estará no lugar do seu caducho? Ver Salmos 24. A dança circular, executada pelo rei Davi ao redor da arca, né? Ao redor da arca da aliança, era a dança prescrita pelas Amazonas nos mostérios, a dança das filhas de Shiloh. Era chamado Baal-Zephon, ou deus da cripta, porque é o mesmo que Amon, do Egito, o deus oculto. Tifon, denominado Sete, que foi um grande deus egípcio durante as primeiras dinastias, é um aspecto de Baal ou Amon, como também de Shiva, Jeová e outros deuses. Baal é o sol, em certos sentidos, é totalmente devorado pelo ardente Moloch. Eu quero chamar a atenção que existe um som aí que está interferindo. Por favor, existe um som no fundo que vai interferindo e cai na gravação. Por favor, observem isso. Né? Muito bem. Então, aí, Baal é muito importante. Baal é um termo importantíssimo. Né? Aí vem o nome Yet Baal, né? Yet Baal, né? Isso aí, depois nós vamos ver Baal Bey, assim, depois nós vamos estudar com o tempo, nós vamos entrar nesses... Já entramos em algum momento nesses conhecimentos, mas não é o momento adequado, mas vamos entrar justamente nesse entendimento. Né? Muito bem. Um outro entendimento muito importante a ser agora abordado é que a gente sempre ouve, é Baco. Baco, olha, Baco. Esotérico e superficialmente é o deus do vinho. Baco. Baco é o deus do vinho e da vindima, ou da plantação de uvas, né? Bem como da devassidão e do alvoroço. Porém, o significado esotérico desta personificação é mais abstruso e filosófico. É o Osíris do Egito e tanto sua vida quanto a sua significação pertencem ao mesmo grupo dos demais deuses solares. Todos eles carregando com a culpa, mortos e ressuscitados, como exemplo Dionísio, Oates
da Frígia, Adonis, o Tammuz sírio, como Ausônios, Baldur, etc. Todos eles, conforme a mitologia, esses deuses foram condenados à morte, pranteados e restituídos à vida. As festas em honra a Atis ocorriam na Zilária, celebrada na Páscoa pagão, no dia 15 de março. Ausônios, uma forma de Baco, era morto no equinócio de primavera, 21 de março, e ressuscitava 3 dias depois. Tammuz, o templo de Adonis e Atis, era pranteado pelas mulheres, num bosquezinho que levava seu nome, além de Betlehem, onde chorava o menino Jesus. Diz São Jerônimo. Baco é assassinado e sua mãe recolhe os pedaços de seu corpo dilacerado, como fez Ísis com os de Osíris. E assim sucessivamente. Dionísio e Iacus, destroçado pelos titãs, Osíris, Crisne e todos os demais, desceram ao Hades e retornaram. Astronomicamente, todos eles representam o Sol. Psiquicamente, são emblemas da alma, o ego e sua reencarnação, que sempre ressuscita. Espiritualmente, todas as vítimas propiciatórias inocentes que expiam os pecados dos mortais, seus próprios invólucros terrenos e, na realidade, imagem poetizada no homem divino, a forma de barro animada por seu Deus. Então, é muito importante o termo Baco, né? Tem ligação com o vinho. Aliás, o vinho está sempre relacionado, né, com a história humana, principalmente das escrituras. Né? Frequentemente, a gente vê o vinho relacionado com as escrituras, né, do Antigo e Novo Testamento, e também com a mitologia. Né? Mitologia. Jesus, na Santa Ceia, ele serviu vinho. Né? Serviu vinho aos seus discípulos. Né? E, evidentemente, nós sabemos que o vinho era também um padrão de uso, né? Justamente numa casa especial, né? Que existia, uma casa espiritual existente aqui junto na antiguidade, né? E que dava origem a esse uso do vinho. Na própria Grécia também o vinho era, nas festas, né, nas ritualísticas, o vinho era usado. Todo mundo tomava vinho, etc. O interessante é que nós podemos ver o seguinte, olha, o vinho era liberado, segundo contam as lendas, eram liberadas assim nas ritualísticas, né? Mas a pessoa devia beber moderadamente. Os registros dizem que as pessoas que tomavam vinho sem controle, fora das festas ritualísticas da Grécia, e se embebedavam, não eram bem vistas. Eram mal vistas pela sociedade. Então, o vinho tinha que ser consumido somente nas festas, né? Nas festas ritualísticas, etc., mas com moderação. Isso é muito importante, né? Então, isso aí, por isso que tem origem, está relacionado com o Baco, é um deus, né? Conforme o conhecimento grego, Baco, né? O Baco é o deus do vinho, né? Então, é muito importante essa ligação, né, entre o vinho e esse processo aliás, o próprio Jesus, né, chegou ao ponto de dizer: tomai e bebei, né? Este é o meu sangue. Ele falou, né? Ao pão ele dizia: este é o meu corpo. Isso. E esse é o meu vinho. Aliás, a Igreja Católica até hoje usa, né, na ritualística, né, como remanescente desse costume, né? Tem a hóstia, né, que é o pão, né? O sacerdote oferece a todas as pessoas que vão lá se comungar, né, a hóstia, e o padre bebe um pouquinho de vinho, justamente, que ele retira do altar, né, do lugar onde está relacionado à presença do Cristo, né, uma portinha, ele abre, tira o vinho e toma, né, quer dizer, na antiguidade oferecia esse vinho para todo mundo, mas agora, na ritualística católica, o padre toma um pouquinho de vinho, justamente se relacionando com aquele costume antigo, né, do deus Baco, do vinho e da própria essência do vinho que tinha na Santa Ceia, né? Como Jesus falou: tomai, bebei, este é meu sangue. Né? Então, esse é um tema importante. Você vê como a importância dessas ritualísticas é muito interessante. Né?
Tudo tem uma história muito antiga para ser estudada a fundo, né? Muito bem. Temos aqui, então, para continuar o nosso estudo, nós vamos aqui estudar aqui, fazer uma pequena abordagem sobre Bacon, Roger Bacon, frei franciscano, famoso como adepto na alquimia e artes mágicas. Bom, a gente lê Roger Bacon, né? Mas, normalmente em inglês, escreve como Roger Bacon. Né? É um frei franciscano, famoso como adepto na alquimia e artes mágicas. Bacon viveu no século XIII na Inglaterra, por isso que chama-se Bacon, né? Huawei, né? Bacon, né? Viveu no século XIII na Inglaterra. Acreditava na pedra filosofal, que era um ponto fundamental da alquimia, né? Quanto os adeptos do ocultismo. Acreditava igualmente na astrologia filosófica. Foi acusado de ter fabricado uma cabeça de bronze, que, por assumir um aparelho acústico escondido, nela parecia pronunciar oráculos, que eram apenas as palavras proferidas pelo próprio Bacon em outra sala. Era físico e químico prodigioso, e se lhe atribui a invenção da pólvora. Olha só que interessante, invenção da pólvora, foi atribuída a Bacon, né? Embora ele mesmo dissesse ter adquirido o segredo de alguns sábios asiáticos chineses. Então, ele foi inventor da pólvora, mas ele disse que esse conhecimento ele adquiriu lá no Extremo Oriente, entre os chineses antigos. Né? Então, isso é muito importante, essa questão. Né? Vamos ver aqui mais um termo aqui. Vamos ver aqui mais um termo aqui. Vamos ver, para encerrarmos aqui essa primeira parte, é o termo Baphomet. Baphomet vem do grego. O andógeno bode cabra de Mendes. A gente vê isso na doutrina secreta de Blavatsky, volume 1. Segundo os cabalistas ocidentais, e especialmente os franceses, os templários foram acusados de adorar Baphomet. Os cavaleiros templários, uma das acusações que eles tiveram foi justamente adorar Baphomet, o bode cabra, né? E Jacques de Molay, grão-mestre dos templários, como todos seus irmãos maçons, morreram por causa disso. Jacques de Molay, o grande templário, né? Ele foi queimado, né? E morreram. Uma das causas foi justamente por adorarem o Baphomet. É claro que a morte dos templários não foi causada por isso, não. Isso aí foi o rei francês e o papa estavam interessados no dinheiro, na fortuna que os cavaleiros templários tinham. Né? Isso aí, a explicação é outra, é diferente. Né? Porém, esotérica e filologicamente, tal palavra nunca significou bode, nem qualquer outra coisa tão objetiva como um ídolo. Aliás, o povo sempre tem essa ideia, né? O povo, por vezes, tem essa ideia que as escolas iniciáticas usam o bode nas suas. Isso já ouvi isso falar, né? De uma maneira muito simples, né? Eles imaginam que as escolas iniciadas usam o bode como sacrificam o bode, fazem ritualistas. Isso não tem o menor sentido, né? Mas isso aí vem justamente dessa origem lendária, né? Do Baphomet, né? O termo em questão significa, segundo von Hammer, batismo ou iniciação na sabedoria das palavras gregas Baph e Metis, e da relação em Baphometos com Pan. Von Hammer deve estar certo. Baphomet é um símbolo hermético cabalístico, porém a história como tal foi inventada pelo clero é falsa. É claro que a religião pega esses termos, né, e transforma isso como os falsos ídolos daqueles que não são cristãos e acabam isso aí, com certeza, durante a Inquisição foi muito usado essa questão de acusar as pessoas de bruxaria, de adorar o bode, Baphomet, assim por diante, né? E tanto que o Jacques de Molay, que foi o grande iniciado, né, condutor dos Cavaleiros Templários, foi morto justamente
tendo por base essa acusação, uma das acusações. Né? Tudo bem? Então está essa questão do Baphomet, e depois nós vamos continuar com o tempo, nós vamos nos aprofundar nesses temas. Muito bem. Nós vamos agora continuar o estudo a respeito da ritualística, a respeito da questão da ritualística que nós temos visto, né, no Egito, né, justamente com Luxor, né, relacionado ao centro iniciático de Luxor, né, principalmente, e outros centros iniciáticos. E vamos, então, continuar esse estudo relacionado à cultura, né, que veio do Antigo Egito para a nossa mente atualmente. Então, nós vamos ver aqui um estudo, uma abordagem interessante a respeito da mente humana. A mente humana. Na mente humana existe uma porção de pensamentos, sentimentos, atitudes, reações e uma sólida imagem daquilo que o homem é com respeito à sua relação no âmbito universal. Tudo isso abrange sua personalidade, que o homem defende, protege e mantém a seu modo. Então, essa mente, a mente humana, evidentemente, a mente inferior, né, relacionada ao quaternário inferior, mantém e protege de forma bastante forte, né, a questão da personalidade, e mantém essa personalidade muito forte dentro de si. A soma total da energia do seu ser derrama-se constantemente no apaziguamento e nos cuidados necessários ao ser personalidade. Ao ser personalidade, quer dizer, a essência do ser humano comum. A essência do ser humano comum é a personalidade, que está ligada com a ignorância, né? A ignorância, né? Então, isso aí é muito importante. Realmente, a personalidade, o eu separado de Deus, é um ser individual com tendências especiais. Uma cicatriz, ou mancha na luz universal, que deve ser afastada para que possa surgir a felicidade, a eterna perfeição. Isso aqui é um fundamento iniciático. A personalidade tem que ser superada, inevitavelmente. Como Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta da nossa personalidade, né? Da nossa personalidade. Normalmente, na religião, é dito assim, fora de nós que está o mal, é Satã, o diabo, o demônio, né? Eles estão sempre tentando nos destruir. Não é isso que a religião fala? Qualquer religião assim, né? Não especificando. Sempre diz assim, o que está fora de nós é o mal, né? É o demônio, Deus, o diabo, eles sempre nos tentam para nos destruir. Mas, na verdade, não é assim. Esse demônio, esse Satã, essas coisas diabólicas estão dentro de nós, está dentro do ser humano, né? É a ignorância. Na verdade, isso que a gente diz, que a religião diz que é o negativo, que está fora do ser humano, está dentro do próprio ser humano, que é a sua personalidade. E o ser humano tem que, evidentemente, se conduzir para superar o domínio da personalidade. Isso é importante, como nós vimos aqui, né? A expressão física que se manifesta juntamente com seus três invólucros pertence à poderosa presença do eu sou. A expressão física, né? O nosso corpo material, mais físico, o vital, o mental e o astral. Então, é claro que isso aí é projeção. Projeção superior. Mas uma projeção superior de tal forma que a personalidade se esquece da sua própria identidade divina. A personalidade se esquece da sua natureza divina. Foi destinada para transferir da quarta dimensão para o mundo da matéria a abundância divina e as múltiplas virtudes da criação. Então, nessa descida, a mônada se projeta para o mundo mais denso e é claro que vai, evidentemente, perdendo as dimensões, vai caindo em dimensões mais densas, até chegar na primeira dimensão, depois, inevitavelmente, que é justamente o mineral, depois tem que passar para a segunda dimensão, que é o vegetal, a terceira dimensão, que é justamente o animal, né? O animal, e passando depois para a quarta e início da quinta dimensão, que é o ser humano. Atualmente, nós estamos nos libertando da quarta dimensão para
ascendermos à quinta dimensão. E isso é um processo planetário. Nós vemos hoje na internet isso visto diariamente, nós vemos trabalhos, vídeos, nos conscientizando que estamos migrando, o planeta Terra está migrando para a quinta dimensão. Esse é um caminho inevitável da Terra do ser humano. É isso? O ser humano que estiver preparado para isso, né? O ser humano que estiver preparado para isso. Aquele ser humano que não estiver preparado para isso, ele está sendo retirado da Terra e reencarnando em globos primitivos em outros planetas, para recomeçar, reiniciar o seu processo de evolução. Sempre lembrando, veja bem, nesse processo de separação do joio e do trigo, sempre lembramos que Deus é o amor e perdão. Deus não castiga nem pune. Vamos repetir? Deus não castiga nem pune. A religião, de uma forma geral, toda religião fala assim, a pessoa erra e fica na pena do inferno, vai queimar no inferno eternamente. Muita religião fala isso, né? A pessoa é levada para o inferno e vai sofrer por toda a eternidade. Mentira. Isso não é verdade. Isso não é Deus. Deus dá sempre oportunidade. Jesus, o Cristo. O Pai Celestial é amor e perdão. Deus perdoa e sempre dá nova oportunidade. Então, aqueles que forem retirados da Terra para outros mundos, né, de terceira e quarta dimensão, não podendo ir para a quinta dimensão, terão uma oportunidade de subir gradualmente, fazendo a sua redenção e atingir novamente o seu caminho evolutivo. Né? Todos devem evoluir. Isso é inevitável, como Jesus falou. Estamos caminhando de volta para a casa do Pai. E todos chegarão um dia lá. Demora um pouco mais, um pouco menos, mas todos chegam lá. A consciência deveria permanecer no uno e estar de dentro para fora, sem aprisionar a criação na vida manifestada. É claro que o ideal é fazer com que a consciência humana não fique aprisionada no mundo material denso. Mas isso aqui é um erro? Não, é uma coisa natural, isso faz parte do processo. Aliás, é um grande enigma no universo. Né? Por quê? Por que existe essa projeção? É um grande mistério. Não há uma explicação para isso. A própria HPB diz que esse é o grande mistério que existe no universo. O porquê que o imanifestado, Deus imanifestado, produz um manifestado. Não é isso? E é claro, aí a gente é conduzido a ver, a presenciar o fenômeno da projeção, né? A mônada projeta de si, né? Faz uma projeção de si para os mundos mais densos. E o nosso mestre diz assim, queda de vida e energia e subida de vida e consciência. Então, nós estamos nesse caminho, né? Sofremos uma queda na vida e energia e temos que subir para o céu, para a casa do Pai, através da vida consciência. Né? Por esse motivo, foi adotado o processo de reconduzir a desorientada consciência externa à unidade, sua fonte, libertar a inteligência da vida, que atua através dos invólucros de variados pensamentos, sentimentos e costumes, aos quais ela se afeiçoou, assim como livrar formas belas das distorções da criação humana. Então, justamente, o processo todo de retorno à casa do Pai, através do processo de expansão da consciência, é libertar a consciência dos processos maiábicos, ilusórios. Né? Uma libertação. Esse é o processo iniciático. Libertar a nossa consciência e reconduzir o nosso entendimento para apreciarmos e vivenciarmos o Deus que existe dentro de nós. Porque Jesus falou, vós sois deuses. Somos deuses esquecidos. Então, a consciência deverá ser dissuadida dos prazeres, deve se afastar dos prazeres externos e novamente encaminhada à sua fonte e paz interna. É isso? Então, é isso aí. Deve se distanciar das formas brutas, né? Dos prazeres sensuais, das coisas que não levam a lugar algum, e se encaminhar novamente para a fonte eterna, cósmica, né? da sabedoria. Isso pode ser alcançado, como disse nosso bem-aventurado, amado Saint-Germain. Aí já olha aqui, já
Já estamos aqui uma citação de Saint-Germain. Isso pode ser alcançada, como disse nosso bem-amado Saint-Germain, por meio de várias maneiras que elevem a mente, seja por influência da música, de belas cores, perfume, formas artísticas e diversos meios de expressão divina. Quem vier fazer o curso da eubiose vai entrar nesse entendimento de Saint-Germain. Dentro da eubiose, Saint-Germain tem uma importância extraordinária. Eu não posso falar aqui porque faz parte do curso, né, iniciático da eubiose, mas realmente Saint-Germain tem uma posição extremamente importante dentro da eubiose. Não só na eubiose, como no mundo. A gente sabe que Saint-Germain, a projeção da consciência de Saint-Germain esteve presente aonde? Na Revolução Francesa, né? Saint-Germain, né? Não Saint-Germain, a projeção dele, né? Estava lá na Revolução Francesa tentando conduzir os destinos da humanidade para uma nova civilização. É claro que ele, sempre lembrando, né? Ele propunha, Saint-Germain propunha, ou a manifestação de Saint-Germain na Terra, propunha manter a realeza com mudanças constitucionais nos procedimentos da realeza, né? E isso aí ele falava isso com Maria Antonieta, né? Pretendendo expandir esse conhecimento para Luís XVI. Mas isso não foi aceito e houve aquela distorção extrema da Revolução Francesa, que houve uma morte, uma mortandade, uma coisa fora do comum, né? E, então, não deveria ter acontecido isso, né? Deveria ter acontecido aquilo que Saint-Germain estava indicando, né? Uma manutenção da monarquia com mudanças de comportamento dos monarcas. Em maior proporção, acontece também por meio da atração magnética da vida dos seres que permanecem em sua fonte ou daqueles que se tornaram a lei da unidade. Então, aqueles seres que já alcançaram essa unidade superior, na verdade, eles se mantêm unidos à lei, à fonte universal, e servem justamente de caminho para nós. Todos aqueles que nos antecederam no processo da iniciação, no processo da evolução, são, evidentemente, seres de alta hierarquia e nos conduzem, nos mandam esses conhecimentos, né, através da sua própria manifestação ou dos seus tubos, a fim que nós retornemos à unidade cósmica. Né? Isso é muito importante. Né? Então, eles constituem a fonte de conhecimento daquilo que provém da unidade cósmica. É claro que tudo vem do imanifestado, do tat, do aquilo, né? Que nós não entendemos e que a religião chama de Deus. Tudo provém de Deus, nada acontece por acaso. Nós não criamos nada, tudo provém de Deus, né? do imanifestado. Todas as consciências são parte do todo. Olha, todas as consciências são parte do todo. E tem uma coisa também, o todo é a unidade. Ou seja, Deus, quando cria o estado de manifestação no universo maiávico, ele não se divide. Vamos deixar bem claro? Deus não se divide. A nossa mente pode entender de maneira maiávica que Deus vai se dividir em várias partes. Não. Deus desce, Deus emana de si a sua consciência suprema, né, que nós não entendemos, e cada partícula desse universo, seja um elétron, seja um átomo, seja uma formiga, seja uma minhoca, tem a consciência de Deus em estado adormecido. Perfeito? Parece um absurdo, né? Dizer que uma formiga tem a consciência de Deus. Mas tem, aí estado adormecido. Uma minhoca, um elétron, e nós também. Nós temos em nós, tudo tem a consciência adormecida de Deus em si. Nós também temos a consciência de Deus adormecida em nós. Por isso que Jesus, o Cristo, nos ensinou o seguinte: vós sois Deus. Olha a importância desse conhecimento dado por nosso amado Mestre Jesus o Cristo. Vós sois Deus. Então ele diz que Deus não se divide, ele se projeta e permanece íntegro dentro de cada consciência. Por isso que HPB fala assim, que o universo todo é consciência. HPB, na sua doutrina secreta, sabe o que ela fala? Ela fala o seguinte: tudo no universo tem consciência. Tudo no universo tem consciência. Falando isso para a ciência acadêmica, isso é um absurdo, né? É um absurdo dizer isso.
Então, a gente pode dizer assim, poxa vida, então uma pedra tem consciência? Um cientista vai falar, uma pedra tem consciência? Um vegetal tem consciência? Um animal tem consciência? Tem, pois tem consciência. A pedra tem consciência de pedra. O vegetal tem consciência de vegetal. Um animal tem consciência de animal. E nós temos uma consciência humana. Nós vivenciamos essa parte humana de nós como projeção de Deus, mas desconhecemos a nossa verdade interna. Tanto que, novamente, eu repito aquilo que eu já tenho falado várias vezes, nós não somos humanos. Olha, falando isso no jornal, ou no rádio, ou na TV, se eu chegar lá e falar assim, nós não somos humanos, as pessoas vão dizer assim, bom, esse cara tem que ser internado, tem que pôr ele no hospício, porque ele é um louco, ele enlouqueceu, dizer que ele não é um ser humano. Mas não somos seres humanos. Então, o que nós somos? Aí está a revelação da ciência iniciada das idades. Nós estamos passando pela consciência humana. Passamos pela consciência mineral, passamos pela consciência vegetal, passamos pela consciência animal, agora estamos passando pela consciência humana. E quando nos tornarmos adeptos, nós estaremos passando por uma consciência super-humana, depois, em seguida, subdivina e depois divina, ou seja, o retorno à casa do Pai. Mas é todos um. Isso, na internet, a gente vê várias manifestações na internet dizendo assim, somos todos um. E é verdade. Isso é uma verdade, uma verdade muito importante. Somos todos um. Os seres ascensionados não serão completos enquanto ainda houver uma pequeníssima porção da consciência universal envolvida por falsas aparências, enquanto pensar que é uma criação da matéria. Então, esse é o objetivo, né? A consciência universal, ela dá toda a oportunidade para aqueles que não têm consciência ainda da sua consciência universal, adquiram isso através do seu processo evolutivo. Esse é o mistério. O porquê? Eu não sei. E ninguém sabe. E a HPB disse que ninguém sabe. A HPB disse que o nosso universo é o sistema solar. Com certeza, esse é o grande mistério para a humanidade resolver. O grande mistério para o sistema solar resolver. E talvez, eu digo assim, o grande mistério para a consciência galáctica nossa resolver, de todas as galáxias que existem no universo, resolverem esse entendimento, né? O porquê disso, né? Então, como a grande consciência dos mestres ascensionados prossegue na superabundância da respiração vital, atraindo toda a consciência do planeta para o interior da fonte do seu ser, do mesmo modo, em idênticas proporções, aflui uma grande consciência para o interior da vida vegetal e animal, como também da vida humana. Então, a grande consciência superior cósmica, ela flui, ela irriga toda a consciência mineral, vegetal, animal, e produz esse processo de retorno à casa do Pai. É um grande mistério. É o grande mistério a ser resolvido pela humanidade. Então, é por isso que, no caminho da iniciação, nós estamos justamente galgando esse caminho para atingir esse pináculo do entendimento universal, né? Sabe lá quando? Só Deus sabe quando atingiremos isso, né? Mas a verdade é, à medida que o indivíduo vai estudando, vai se aperfeiçoando, ele vai entendendo cada vez mais a natureza excelsa de toda a existência e da manifestação da divindade na face da Terra. Muito bem. Então, nós vamos aqui, parando aqui, nessa nossa apresentação, é isso? E vamos aqui passar a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, a fim de que ele continue, né? Isso. Professor, o senhor queria falar alguma coisa sobre a aula passada ou não? Como? O senhor queria falar alguma coisa sobre a aula passada? Quero sim, eu quero falar sim. Cara, aqui, já no início, eu quero dizer o seguinte, olha, na aula passada, eu não sei se o Elias está presente, vê se o Elias FC está presente. Eu não vi o Elias aqui, professor. Não, o Elias não está. Foi o nosso irmão nosso, chamado Elias FC. Ele fez uma observação a respeito do nome Augusto. Porque
Eu chamo o nosso professor de Augusto Mestre Professor Henrique de Souza. Né? Talvez isso tenha chamado a atenção dele. Né? Por que Augusto? Né? Então, ele fez uma Isso. observação. E o nosso irmão Gilberto Catira, ele trouxe isso para a conversação nossa, né? Do significado do Augusto. Né? Então, vamos rapidamente, vamos vendo aqui profundamente, vamos vendo o porquê do Augusto. Né? O significado de Augusto é algo de grande importância, majestoso, solene, que merece respeito, venerável, venerável. Né? Então, devemos dizer que o Augusto, esse palavra Augusto, foi usado pelos imperadores de Roma, né? Os imperadores, de maneira geral, eram chamados de Augusto. Né? Nós chamamos o Júlio César, que viveu de 100 a.C. a 44 a.C., né? Ele foi assassinado em pleno Senado, né? Com 23 facadas, porque ele queria ser o primeiro imperador de Roma. Não foi, foi assassinado. O primeiro imperador de Roma foi justamente o Otávio, né? Aqui foi justamente, um momentinho só, aqui, Augusto César Otávio. César Otávio foi o primeiro imperador. E interessante que o nome dele, próprio de nascimento, foi denominado como Augusto. E o nome dele, então, serviu como uma referência a todos os outros imperadores, né? Todos os outros imperadores que vieram na sequência. Né? Então, aí então tinha o império, os romanos chamavam os imperadores de Augusto. Né? Mas é claro que nós podemos entender que Augusto, a maneira que nós nos denominamos mestre de Augusto não é a mesma maneira que denominamos, que os romanos denominavam os seus imperadores de Augusto. Né? Porque, é claro, os imperadores romanos, de maneira geral, não tinham nada de Augusto, né? De seres majestosos, evoluídos espiritualmente, não. Eles até cometiam crimes. Né? Eu não posso dizer que os grandes seres que foram imperadores, né? Como Nero e Calígula, né? Eu não posso dizer que Nero e Calígula foram augustos, né? Porque não eram, né? Eram seres, todos esses seres imperadores eram seres humanos com todas as suas limitações de entendimento e assim por diante. Mas eu quero dizer que esse termo, aliás as imperatrizes também recebiam o nome de Augusta. Augusta era chamado de Augusta. Aliás, em São Paulo existe uma rua, né? Rua Augusta, né? Em referência a esse ponto. A Rua Augusta, existe uma rua em São Paulo com esse entendimento. Então, essa definição que nós damos, quando a gente chama o nosso mestre de Augusto, ou outros seres de elevada hierarquia, né, espiritual de Augusto, são seres de grande importância, majestoso, solene, que merece respeito, venerável. Não é o mesmo significado do Augusto dos imperadores romanos. Né? É outro significado mais superior. Né? E, inclusive, no dicionário, diz que Augusto pode ser chamado também de venerável. Uma informação interessante, dentro da biose, nós nos chamamos de veneráveis, né? Venerável irmão. Nós nos tratamos como venerável irmão, justamente porque temos Deus dentro de nós e somos veneráveis por esse fato, por termos Deus dentro de nós. Então, essa é uma ligeira abordagem que eu queria falar sobre o termo Augusto, né? Que é muito importante. Muito bom, professor. E o Elias está aí, ó. O Elias está aí. Será que ele ouviu? Eu já coloco. Será que ele ouviu? Ouviu. Eu já coloco uma consideração dele, ó, professor. Ele coloca o seguinte: sim. Poderia falar sobre as mudanças que ocorrem em nossas vidas a cada 7 anos? Isso ocorre. A cada 7 anos, a nossa vida muda. O processo é setenário. Cada 7 anos. Então, aliás, muitos entendidos a esse respeito, né, já notaram isso e realmente a vida vai mudando de 7 em 7. Biologicamente também de 7 em 7. Né? Então, isso é verdade. Muda de 7 em 7 anos nós nos tornamos. Tanto que, a bem da verdade,
7 vezes 7, 49, né? 7 vezes 7. 7 vezes 7 ciclos de 7 dá 49. Então, nós podemos entender pela ciência iniciática, aos 49 anos, o homem, o ser humano, já devia ser um iniciado, devia ser um adepto. Né? Se tudo ocorresse dentro do procedimento da iniciação, aos 49 anos, um ser já poderia ser um adepto, porque 7 vezes 7 dá 49. E, aliás, tudo no nosso universo é setenário, vai de 7 em 7. E essas mudanças ocorrem de 7 em 7, né? Isso é verdade, né? Então, isso é muito importante, importante. Aliás, na ciência iniciática nos é dito que a maioridade isso na ciência iniciática é dito que a maioridade do ser humano é dado aos 28 anos, não aos 21, né? Na nossa lei diz que a maioridade ocorre aos 21 anos, né? A plena maioridade. Mas no sentido iniciático ocorre aos 28 anos, porque é 4 vezes 7, 28. 4 estágios. No quaternário, o indivíduo passa pelo quaternário, atinge o processo de 4 vezes 7, 28, atinge a sua maioridade, assim, espiritual, né? Pelo menos na grande, em uma certa porcentagem da humanidade, né? Então, realmente, segundo falando para o nosso irmão Elias, né, tudo muda de 7 em 7 anos. Aliás, a ciência diz isso, viu? Olha, a ciência acadêmica fala que o nosso corpo também muda a cada 7 anos. Podem pesquisar. Podem pesquisar. Nosso processo orgânico vai mudando a cada 7 anos e se renova. Há uma renovação. A ciência fala isso, ciência acadêmica. Muito bom, professor. Uma pessoa que se designa Ordem Sinárquica Brasil, ele pergunta o seguinte: não entrando em contato com ordens iniciáticas, então não se inicia, mas a iniciação não é a própria vida no berço ao túmulo? Eu devo dizer o seguinte, veja, meu irmão, é claro que se uma pessoa estiver longe de uma escola iniciática, a lei vai propiciar para ela todos os mecanismos para que ela se inicie. Mas eu quero dizer o seguinte, pelo conhecimento iniciático é dito que é importante, é recomendável que a pessoa se filie uma escola iniciática. Só se for impossível. Mas, é claro, se for impossível que ela se ligue a uma escola iniciática, ela não vai deixar de iniciar, porque a lei vai propiciar os caminhos necessários. A lei sabe tudo, né? A lei cósmica vai propiciar os mecanismos suficientes para que ela se inicie. Ela vai receber toda a instrumentação dos mestres que acompanham para a sua iniciação. Mas, nós devemos dizer, pelo conhecimento iniciático, é dito que é recomendável para todos que ela se filie a uma escola iniciática. Aliás, como sempre foi feito, né? Não é agora. No Egito era assim, na Índia era assim, né? As pessoas se filiavam a uma escola iniciática. Por quê? Porque numa escola iniciática há um trabalho em conjunto, né? No processo de ritualística, né? E assim por diante, né? É feita a ritualística em conjunto. Isso ocorre não só agora, mas acontecia nos tempos da antiguidade, né? Do Egito, da Grécia, assim por diante, na Índia. Então, é aconselhável que a pessoa se filie uma escola iniciática para ter maior facilidade nesse processo de iniciação. Mas é claro que se não for possível, se for impossível que ela se filie uma escola iniciática, por estar distante de qualquer centro iniciático, é claro que a gente pode imaginar que a lei vai propiciar para ela recursos específicos, porque nada acontece por acaso. Acima de tudo está a lei. Então, isso aí, essa é uma informação importante que nós temos que passar para o nosso irmão que abordou esse assunto. Então, é recomendável que a pessoa entre numa escola iniciática. E ele vai um pouco além, professor. E onde acontece a iniciação? No templo, na vida, o que se vive e respira? Já não está no ar que respiramos toda a verdade, no prana? A iniciação ocorre dentro do indivíduo. A iniciação individual. Autoconhecimento. A iniciação. Por isso que iniciação, qual é o significado de iniciação? É início da ação. Iniciação significa início da ação. Então, na iniciação, dá-se início à ação do indivíduo no processo de transformação sua para as camadas superiores da consciência cósmica. Então, a iniciação é interna. É claro que
Os meios externos, como os templos e o contato com os irmãos que estão evoluindo junto com ele, é muito importante para facilitar o seu, a sua, o seu, a condução do seu processo iniciático, né? Então, agora, a iniciação ocorre dentro do indivíduo, é claro. Isso aí não ocorre fora, é dentro do indivíduo. É uma conquista íntima do indivíduo, né? É uma conquista íntima. Ele fala assim: a gente respira, no tempo ou na vida que se vive, se respira. Já não está no ar que respiramos toda a verdade? Está. A verdade está no ar que nós vivemos. E a verdade está nas vibrações dos nossos mestres. Os nossos mestres estão sempre ao nosso lado. Vamos dizer o seguinte: vou repetir, não estamos sós. Vamos deixar isso bem claro? É necessário entender isso. Não estamos só. Ninguém está só. Cada um tem os mestres ao seu redor. Agora, na iniciação, dito assim em muitos livros, dizia assim, que o discípulo vai encontrar o mestre com o tempo. Somente com o tempo ele vai encontrar o seu mestre. Não, mas na verdade o mestre está sempre dentro dele. Está sempre perto dele. A questão é que ele não vê o mestre porque ele não tem a condição vibratória para isso. Mas no processo da iniciação, o seu processo de vibração vai aumentando e ele vai percebendo cada vez mais os mestres ao redor dele. Vamos deixar bem claro? Não estamos sós. Deus não nos abandona. Estamos sempre rodeados por seres de alta hierarquia. Agora, a questão é nos capacitarmos para recebermos essa vibração. Vamos deixar bem claro? O importante é nos capacitarmos para recebermos essas vibrações dentro de nós. Isso, muito bem, professor. O Ted ele coloca o seguinte: e por que em tudo tem o 7 e o 3? Isso é uma boa pergunta. Esse é o mistério. É o 7. O setenário. Por quê? Eu não vi em nenhum lugar a explicação por que é 7. Poderemos, pela nossa imaginação, pode ser que em outros galáxias, em outros mundos, o sistema seja 8, 9, 10, etc., né? Seja outro sistema. Mas o nosso projeto é setenário. Mas não há uma explicação objetiva a respeito do porquê do 7. Não há uma explicação. Pelo menos para o nosso entendimento. Veja bem, não há uma explicação para o nosso entendimento. Eu nunca li uma revelação ou algo escrito em livros da ciência iniciática explicando por que o 7. Isso é um mistério. Esse é o mistério que existe para nós nos desvendarmos. O grande mistério é esse. Mas, na verdade, inclusive a própria ciência não fala isso, né? Eu fiz o meu grau, né? Eu fiz o primário, eu fiz o ginásio, eu fiz o científico, fiz a universidade, e sempre o 7 está presente. Nenhum professor me ensinou por que do 7. Por quê? Não é porque o professor não soube explicar, porque ele não sabe, porque a ciência não sabe. E é tudo 7, né? Tem 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 padrões vibratórios, tudo é 7. Tudo é 7. Tudo é 7. 7 estados de consciência, 7 inteligências, tudo é 7. Por quê? Esse é o grande mistério. E esse mistério não vai ser ensinado por nós por alguém. Vamos dizer? Ninguém pode nos ensinar a verdade. Essa verdade cada um tem que descobrir dentro de si mesmo. Vamos repetir? Não há consciência alguma no universo que possa nos ensinar a verdade. Essa verdade tem que ser aprendida por cada um dentro de si mesmo. Tanto que, podemos ver, né? Estava lá, Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos, que ouvia as pregações, que sabia das pregações de Jesus, ele perguntou para Jesus: mas afinal, o que é a verdade? Está no Evangelho. O que Jesus fez? Ficou calado. Ficou calado, não falou nada. Ele não falou para o Pilatos, a verdade é assim, assim, assim. Não, ele ficou calado. Mas ele deu uma mensagem. Essa mensagem não está escrita em lugar nenhum, mas eu entendi dessa forma. É como se Jesus dissesse para Pôncio Pilatos: você quer saber a verdade? Vá atrás dela assim como eu fui. Isso? Vá atrás dela que você vai encontrar a verdade. Tudo bem? Então ninguém vai ensinar a verdade para nós. A verdade tem que ser descoberta por cada um dentro de si mesmo. Muito bom.
professor. O Elias coloca que sim, somos iniciados e não terminados, né, professor? Nós estamos no processo de caminho, estamos no caminho, né? Estamos no caminho no nosso processo evolutivo, né? Agora, todos chegarão lá, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas, veja bem, nem isso é discriminado pela lei, né? A lei, a lei cósmica não faz, não dá importância se a pessoa vai chegar antes ou depois, né? Tanto que Jesus, num momento determinado, ele falou assim: os últimos serão os primeiros. Quer dizer, nesse processo, tudo que ocorre no mundo cósmico, o tempo e o espaço é zero. Isso é fundamental no conhecimento iniciado. O tempo e o espaço é zero. Todos aqueles que não se encaminham com a velocidade pertinente para a sua evolução, não quer dizer que vão ficar alheios a essa evolução. Chegarão lá. Todos chegarão. Isso é inevitável. Todos chegarão ao conhecimento da verdade um dia. O TED coloca, professor, dizia Hermès Trismegisto, né? No livro O Cabalhon, toda verdade sempre será meia-verdade. Exatamente. Quando estamos a caminho, nós sabemos apenas. Aliás, veja bem, na antiga Índia, né? Sabe o que se falava na antiga Índia? Olha só, isso é um conhecimento da Índia. Né? A verdade não pode ser escrita nem dita. Vamos, por exemplo, eu posso escrever a verdade num livro? Não posso. Eu posso falar a verdade? Não posso. Eu posso falar, dar uma referência a respeito da verdade, escrevendo ou falando. Mas a verdade não pode ser dita nem escrita, porque a verdade está dentro, deve ser lida dentro de cada um. Por isso que o nosso mestre, professor, nosso Augusto Mestre, falando Augusto Mestre, o nosso Augusto Mestre, professor Henrique Jesus Souza, ele disse assim: cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Bem? Cada um deve tirar as próprias conclusões. Não é alguém que vai me ensinar a verdade. Eu tenho que atingir a conclusão da verdade dentro de mim mesmo. É isso? Isso aí os grandes mestres nos ensinam isso. Então, é sempre a meia-verdade, quer dizer, o caminho para. Quando a gente fala meia-verdade, é o caminho para a verdade. Né? Nós estamos no caminho para a verdade. E esse caminho só pode ser conseguido na sua finalização através do processo de transformação interna, nos transformando na potencialidade da consciência cósmica. Né? Muito bom. E o TED também traz aquela explicação sobre o 7 e sobre o 3. Ó, 3 trindade em todas as religiões. A Bíblia Católica tem 73 livros. A Terra tem 70% de água e 30% de massa. Nosso corpo também, 70% de água e 30%, né, de massa, eu acredito. E 7 notas musicais, mais um acorde com 3 notas. Exatamente. Tudo no universo é número, som e cor. O nosso mestre diz assim: tudo no universo ele é expresso só por forma de sons, números, cores e também letras. Então, tudo isso aí é um assunto. Quem vier para a eubiose vai ter um conhecimento, vai ter uma informação através das cartas de revelação muito grande a respeito desses números. A gente não pode abordar isso porque é uma coisa. Não é possível isso somente lendo as revelações e meditando, né? Tudo é numérico, né? Tudo é numérico, é número, né? Então, na verdade, no nosso sistema de manifestação é 1, 3, 7, né? É 1 lá em cima, 3 no meio, 7. 7 é a manifestação, 3 é a produção da lei e 1 é a unidade, né? E tem a manifestação é setenária, né? Isso aí cada um vai ter que descobrir isso por si mesmo. Mas é isso mesmo que o nosso irmão falou, Ted falou, né? Essa questão dos números é muito antiga, né? Todos os grandes tratados, seja da Índia, seja do Egito, sempre levaram em conta a questão numérica na abordagem desses conhecimentos transcendentais. E ele traz também: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto os ouvidos do entendimento. Exatamente. Exatamente, os lábios não podem falar. Não há como falar a verdade. Isso é um conhecimento da. Eu vou dizer o seguinte: é claro que o que nós falamos é um caminho para o atingimento da verdade. É uma preparação para o entendimento da verdade. Mas o entendimento final da verdade
um processo de cada um dentro de si mesmo, né? É justamente autoconhecimento, né? Muito bom, professor. E o Elias coloca: o conhecimento e iniciação nos ajuda a limpar o nosso espelho embaçado pela personalidade. Se continuarmos buscando um dia, esse espelho ficará limpo e poderemos ver a divindade que somos. Exatamente. Nós devemos. De onde vem a palavra personalidade? Vem do latim persona. Persona, no latim, antigamente, significa máscara. Né? Então, quando os atores iam nos palcos representar as suas peças, eles punham máscaras. Essas máscaras serviam para aumentar o poder da voz no auditório e também simbolizava aqueles seres que eles queriam se identificar, a máscara. Então, a nossa personalidade é a nossa persona, a nossa máscara. A personalidade é a máscara. Nós estamos vendo a nossa máscara, né? Agora, para atingir a verdade é necessário adentrarmos por dentro dessa máscara, né? E atingir a verdade em si mesmo, né? Então, isso é importante, Por isso que o nosso mestre fala o seguinte, que a questão da leitura de revelações e o entendimento profundo desse conhecimento significa desvelar. Desvelar. Desvelar significa tirar os véus. Tanto que HPB tem 4 livros chamados Isis Sem Véu. Aliás, todos devem ler esse livro, essa série de 4 livros. Isis Sem Véu. Quer dizer, Isis significa mãe divina. Isis sem véu quer dizer, o que significa Isis sem véu? É enxergar o segundo trono, enxergar a mãe divina, não é isso? Sem os véus. Então, é por isso que é Isis sem véu. Então, o nosso conhecimento, para atingir uma verdade, nós temos que desvelar, tirar os véus que nos separam do conhecimento interno de Deus. Isso é a questão, sim, profunda do termo, né? Muito bem, professor. Eu vou passar uns recados, professor, depois o senhor vê se tem mais perguntas. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas que fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, o endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone aí que pode ser via WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 99756-6874. O endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no departamento de Brasília, da Eubiose, e em São Paulo, no departamento de Santana e departamento do Sumaré. Então, a nossa roda de conversa só começa na segunda quinzena de julho, mas a gente vai estar aqui todos os sábados no Projeto Iniciação, que o de hoje é o número 164, com o professor Walter Teixeira de Andrade, aqui no canal Conexão 3005, todo sábado às 20h40, com o Gilberto Catiri e o Carlos Nascimento. E o recado que eu tenho é um recado também é um convite, né, de um recital de música clássica, que será no dia 19 de julho, sábado. O horário está aí, das 17 às 18h30, e o evento é presencial e gratuito e vai ser feito no departamento de Santo André, na Alameda São Caetano 60, bairro Jardim Santo André. Então, o recital de música clássica será feito pelo Vitor Barraque, né, cantor lírico, e pela Raquel Barraque, pianista, e pela Juliana Modolo, que é violinista e também pianista. Então, não se esqueça, anota na agenda, 19 de julho, sábado, das 17 às 18h30. Bom, os recados são esses, professor. O senhor viu mais algum comentário? O Guilherme Gozelli Neto fala assim, quando entrei eram mais de 100, e para a série interna foram 11. Está aqui, professor. Realmente, na peneira só ficou 11, né, professor? Agora, o Guazelli, isso é anormal? Não, isso é normal,
É o normal. Você quer ver uma coisa? Sem querer criticar. A religião, quando se reúne, são milhares de pessoas. A gente vê na televisão, são milhares de pessoas, 3.000, 4.000 pessoas num templo, porque a religião ela tem aquele formato de religião, né, que não é exatamente na iniciação, mas é um formato que é adequado para aquelas consciências que estão ali. A escola de iniciação já é para poucos, para poucos. Agora, mesmo esses poucos se aproximam da escola e com o tempo vão se desviando. Elas vão se afastando. Agora, aqueles que estiverem de acordo com essa ligação permanente com a lei, com a consciência cósmica, não se afastam jamais. Elas continuam sempre naquele caminho. Aquele caminho é permanente, né? Então, o caminhar da iniciação para aqueles que atingiram esse estado de consciência é permanente. Agora, aqueles que não atingiram vão abandonando o barco, vão pulando fora do barco, né? Isso não é nada de anormal, não, viu? Olha, a iniciação é para, Guazelli, a iniciação é para poucos. A iniciação é para poucos, verdade? A religião é para muitos, para muitos. A iniciação é para poucos. E mesmo aqueles que entram no processo da iniciação, no processo que conduz à iniciação, acabam abandonando o barco, cai fora do barco, vai embora, né? Perdeu o bonde, né? Perdeu. Ele sai da escola de iniciação, então ele está transferindo esse processo para uma nova reencarnação. Simplesmente. Ele não vai perder a oportunidade, mas vai ter que fazer isso numa nova reencarnação, novas épocas, novos momentos evolutivos. Deus vai sempre dar oportunidade para ele, né? Isso é importante, né? Essa questão. A Eliana Teixeira traz uma frase do professor Henrique José de Souza que está no Pequeno Oráculo. A verdade não se modifica, nós é que nos modificamos, e para nós se modifica o aspecto da verdade. Exatamente, esse aspecto, a verdade é uma só. Nós enxergamos essa verdade de diversas maneiras. De diversas maneiras. Cada um tem uma maneira de enxergar a verdade a seu modo, né? Mas, no fim, na iniciação, o indivíduo vai atingir a verdade plena dentro de si mesmo e vai ter uma visão correta de tudo, né? Mas isso aí precisa atingir a iluminação. Inicialmente a iluminação e depois, é claro que o processo não para por aí, continua o processo cosmicamente pelos muitos, infinitos caminhos da evolução cósmica. E o Elias pede para o senhor falar sobre a sincronicidade e as coincidências. Isso aí o Carl Gustav Jung ele faz um trabalho importante sobre sincronicidade, né? Foi ele que trouxe esse conhecimento para o nosso mundo objetivo, Carl Gustav Jung, o grande Carl Gustav Jung, né? Sincronicidade. Né? Na verdade, o processo sincronístico em nós é assim, momentâneo, né? De vez em quando a gente tem uma sincronicidade, mas quando o indivíduo vai evoluindo, a sincronicidade torna-se permanente nele. Ou seja, a ligação com a consciência superior torna-se permanente. Na verdade, então não é mais uma coincidência, um fato isolado. A sincronicidade torna-se permanente nele. Então, esse é o processo. Carl Gustav Jung tem um trabalho imenso sobre esse trabalho. Ele falou, aliás, sobre si. Ele levou 15 anos escrevendo um livro sobre sincronicidade. 15 anos ele levou para desenvolver esse livro, né? E sobre sincronicidade. Muito bom, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Ted ele coloca aqui Easy Sem Véu, de Helena Blavatsky, né? Ele também coloca aqui, estamos no processo da nova era. Onde será o ápice? Aí está. Estamos no processo da nova era. A grande transformação na Terra se dará no ano 3005, quando vai iniciar o processo da nova civilização. O nosso mestre nos afirma, o nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirma o seguinte, que nessa época a Agartha virá para a face da Terra. Então haverá uma aproximação muito grande entre as consciências que estão na face da Terra com as consciências dos mundos internos. Isso. Mas não é o fim. Aí o nosso mestre que vão se suceder mais 10.000 anos de evolução, né? Isso continua, a evolução é infinita. Quando para essa evolução? Ninguém sabe. Isso é um mistério, né? A evolução. Agora, Jesus fala: o caminho é para atingir a casa do Pai. E nós estamos caminhando para a casa do Pai. Agora, quando
Sabemos, não sabemos, não temos a esse respeito, né? Aliás, no próprio Evangelho, né, perguntaram para Jesus a questão do fim dos tempos, né? Onde será o fim dos tempos? Pode por escrever no Evangelho. Então, o Jesus falou assim: o fim dos tempos nem os anjos sabem, só Deus, só o Pai Celestial sabe. Ele está no Evangelho. O fim dos tempos, nem os anjos sabem quando será o fim dos tempos. Somente o Pai Celestial. O fim dos tempos, mas a mudança de ciclo é permanente. Nós estamos num processo de mudança de ciclo. E esse momento de evolução da Terra é uma coisa importantíssima. Nunca aconteceu esse processo na Terra no seu processo de desenvolvimento. Esse terceiro milênio é importantíssimo no projeto de transformação da Terra para um novo patamar evolutivo, um novo patamar vibracional, que é a quinta dimensão. Estamos caminhando para começarmos o processo da quinta dimensão. E tudo aquilo que não estiver na quinta dimensão deverá sair da Terra e ir para outros orbes, né, mais atrasados, e realizar o seu processo reiniciar seu processo evolutivo, mas a verdade, todos chegarão lá, porque a lei é justa e perfeita. Deus é amor cósmico, né? Amor cósmico, e todos terão oportunidade. Sempre tem oportunidade. Então, Elias coloca, o conhecimento está sendo discutido aqui, vai ecoar, né? Tudo é vibração, né, professor? Tudo é sintonia, tudo é frequência. Tudo que a gente fala não fica entre quatro paredes, viu? O Elias tem razão. O que a gente fala não fica entre quatro paredes. Isso vai se... Por exemplo, a palestra, isso que nós estamos conversando aqui, isso está se irradiando para outros planos, né? Outros seres em outros locais do planeta, absorvem esses conhecimentos, recebem essas intuições, né? Seres desencarnados e assim por diante, né? Tanto, por exemplo, quando se faz uma ritualística, isso aí é entendido desde os tempos mais longínquos, né? No Egito, na Índia. Quando se faz uma ritualística, seres humanos fazem ritualísticas com comunicação cósmica, essa ritualística não se restringe às quatro paredes. Essas vibrações emanam para fora. E se expande pelo planeta inteiro. É isso. E essa ritualística tem uma ligação direta com todo o plano cósmico, né? Tudo que nós pensamos está ligado com o plano cósmico. Então, isso aí é muito importante, o que o nosso irmão falou. Muito bom, professores. Estouramos um pouquinho o horário, mas eu queria agradecer a todos, principalmente o professor Walter, pelo conhecimento que ele nos traz, né? E agradecer a todos vocês que participaram, que assistiram, que prestigiaram. Coloca o seu like aí no canal, né? E daqui a pouquinho a gente vai chegar em 3.000 pessoas, 3.000 inscritos. Quem não fez inscrição, faça inscrição no canal, Conexão 3005, e prestigie os nossos programas, e tudo está gravado. Quem quiser assistir depois com calma, é só conectar no YouTube, canal Conexão 3005. É isso aí. Boa noite, um bom final de sábado, bom domingo, e até o nosso próximo encontro no sábado que vem. Boa noite. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro, né? E estaremos aqui sábado, novamente, sábado que vem. E luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.